Comida de caboclo é samambaia, é samambaia, é samambaia. Comida de caboclo é samambaia, é samambaia, é samambaia. Pisa caboclo, não se atrapalha, salve os seus filhos da samambaia. Pisa caboclo, não se atrapalha, salve os seus filhos da samambaia. Comida de caboclo. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Vim aqui hoje para apresentar, em 5 minutos, como foi orientado, a discussão do meu tópico de pesquisa na disciplina Educação e Diversidade. Como não podia deixar de ser, minha pesquisa se baseia na pedagogia da alternância, já que o nosso subtema é o tempo e o espaço como elemento pedagógico, como elemento formativo, é sobre isso que eu me baseio. O meu trabalho tem como título O tempo e o espaço como elementos metodológicos da pedagogia da alternância praticada pela EFAR. E eu trabalho alguns tópicos. Tópico 1 é especificamente a pedagogia da alternância. Desde o seu histórico primordial, de onde ela surge, de como ela surge na França, todo o processo de expansão dela pelo mundo, pelo Brasil, e todos os desafios que ela enfrenta nesse processo, e toda a sua adequação à conjuntura, à realidade brasileira, latino-americana, e que ela vai incorporando novos elementos da chamada educação popular, basicamente de Paulo Freire, e de como ela vai se fortalecendo no meio popular a partir de uma releitura da realidade. É bom a gente destacar que no Brasil ela chega em pleno regime militar. Então, com um viés bem popular, a alternância se torna no Brasil um dos instrumentos de resistência da classe trabalhadora, mas basicamente dos agricultores familiares, que constrói escolas com autonomia pedagógica e política. É legal um parênteses dessa fala para destacar que não são só as EFAs e as casas familiares rurais que praticam a alternância, porém ainda é numericamente, historicamente, o grupo mais antigo e maior de execução. Dentro da alternância, da pedagogia da alternância, eu quero abordar dois elementos. Primeiro são os pilares que sustentam esse movimento, que um dos pilares tem a ver com tempo e espaço, é sobre ele que eu vou me debruçar com mais atenção, mas abordar os 4 pilares do movimento, bem como abordar os instrumentos pedagógicos que sustentam a prática da pedagogia da alternância praticada pelas EFAs e pelas casas familiares. Um segundo ponto da minha abordagem é a noção de tempo e espaço como elemento fundante da pedagogia da alternância. Tendo em conta que o tempo, o estar um tempo no centro educativo, um tempo na comunidade, tem a ver com o princípio pedagógico da alternância. Esse tempo tem a ver com a ligação entre a teoria e a prática. A teoria é vista na escola, mas também na comunidade, e a prática vivenciada na comunidade e também na escola. Essa integração desses dois tempos e dois espaços, né, tempo escola e tempo comunidade, espaço escolar e espaço comunitário, leva à construção de conhecimento. Isso torna o estudante de uma EFA como um elemento que constrói conhecimento, não só acumula, não só guarda para si. E um terceiro ponto, e o ponto final, é abordar um pouco dessa experiência concreta na Escola Família Agrícola Rosalvo da Rocha Rodrigues. O seu histórico, de onde que ela vem, como que ela surge, como que ela se organiza nesse processo da interação tempo e espaço, a partir dos instrumentos pedagógicos que ela tem, e a partir de 2 instrumentos muito específicos. Um é o plano de formação, que é o chamado de esqueleto de espinha dorsal, de esqueleto de sustentação da alternância, que pensa na interdisciplinaridade, pensa na integração entre os vários espaços. E aí, por vários espaços, eu posso lembrar do espaço educativo, a escola, o espaço familiar, comunitário, e os espaços de estágio de vivência, onde as pessoas podem em prática aquilo que aprendem. E também, um outro instrumento importantíssimo é o projeto de pesquisa e experimentação técnico-pedagógica, que leva o estudante, em tempos e espaços distintos, aí construindo uma pesquisa a partir de uma experiência concreta
de formulação de novos conhecimentos. Aí eu concluo meu trabalho fazendo a minha análise de tudo isso que foi dito. E eu acho que era isso um pouco do que eu tinha que falar nesses poucos minutos. Abraços a todos, muito obrigado. Quem puder se vacine. Fique em casa e use máscara. Abraços e beijos. Samambaia, 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 comida de cabocla, samambaia, samambaia, samambaia. Olá a todos e a todas. Hoje a apresentação do artigo Pedagogia da Alternância Tempo e Espaço Indígena, da disciplina Tópicos Especiais em Educação e Diversidade, com os professores Cássio, Daniel e Walter. Eu sou a mestranda Diele Perim. O objetivo dessa pesquisa: averiguar a possibilidade e a necessidade da pedagogia da alternância no território indígena Caduel, a partir do tempo e espaço da comunidade e a relação com as escolas municipais indígenas através dos calendários escolares. O espaço Caduel é composto por 538 mil hectares. Os biomas são Cerrado e Pantanal. Existem 2 períodos de clima nessa região, que é chuva e a estiagem, período de seca. Os limites naturais são a Serra da Bodoquena, ao norte o rio Naitaca, ao oeste Naitaca, Nabileque, Paraguai e ao sul Aquidauã, observando aqui que ao leste fica a Serra da Bodoquena. A reserva indígena Caduel, ela possui 6 aldeias, Alves de Barros é a capital, composta ainda pelas aldeias Barro Preto, Campina, Córrego do Ouro, São João e Tomásio. No período, em relação ao período de chuva, a comunidade enfrenta enchentes, principalmente a aldeia São João, ao sul do território indígena Caduel, e todo o território no período de estiagem enfrentam as queimadas. O tempo Caduel. Narrativas Caduel, 3 formas distintas do tempo em relação às celebrações. Podemos observar essas 3 formas. A primeira é o tempo natural, como as suas ocorrências dos fatos e acontecimentos sem datas definidas e sem horários pré ou definidos pelo relógio, somente a vivência da comunidade e suas memórias, saberes e narrativas. São os mitos, são as lendas, são as histórias que são repassados de geração para geração, sem determinar períodos. A segunda narrativa encontrada é o tempo biológico, isso a partir das celebrações que estão ainda vivas na memória da comunidade, que é o tempo biológico. No caso aqui é mais específico em relação à festa de moça, que é o ritual de passagem da menina para a mulher em comemoração à menarca. Para quem não sabe, menarca seria a primeira menstruação. A terceira forma, em relação ao tempo, é mais específica a utilização dos calendários escolares, pelas instituições de ensino. Só que uma observação em relação a esses calendários específicos para as comunidades indígenas, a diferença entre eles e das escolas urbanas é só a Semana Cultural do Índio, que ocorre no mês de abril. O calendário escolar indígena. Essas são as datas que constam nos calendários que foram pesquisados nesse trabalho. Somente a semana de abril ela é específica à comunidade indígena, em comemoração ao Dia do Índio, mas as demais datas, como pode ser observado aqui, não estão em consonância com a cultura Caduel. Considerações finais. As comemorações ainda vivas na memória da comunidade estão sendo reprimidas pela proibição de participação dos indígenas que frequentam as igrejas evangélicas. Ficou evidente, após análises dos calendários das escolas municipais indígenas, a imposição de datas comemorativas que não fazem parte da cultura e tradição da etnia Caduel, especificando somente a Semana Cultural do Índio, com dias letivos e aulas regulares durante a semana e no sábado letivo, com formação continuada aos docentes. Desse modo, conclui-se que, no momento, há imposição com o perfil dos colonizadores
tanto religiosos quanto do governo municipal, através da Secretaria Municipal de Educação, que não estão em processo de construção para conhecimento da cultura e dos saberes ancestrais dos Cadueus. Aqui estão as referências utilizadas para criação e elaboração desse artigo e desde já agradeço a atenção de todos e todas. Acabou pro nosso trabalho, salve os seus filhos da Samambaia. Acabou pro nosso trabalho, salve os... Ponto, né? Que no artigo eu vou pontuar mais sobre a história, né? E como o Maguaré, como nasceu, como ocorreram esse percurso, essa trajetória, que para chegar até no atual Panambizinho. Por isso que eu vou também que está nessa pauta e aprimorar o contato no não indígena. Como foi contato não indígena na aldeia Panambizinha? Como foi a transformação, né? Por que foi transformada a área indígena em outra visão, né? Como a aldeia se identifica hoje? Então, nesse ponto, né, o artigo vai demonstrar essa realidade. Então, por isso eu vou começar pela história, como Kaiowá nasceu, né? E por que nasceu, né? O que originou? Por que Kaiowá, no meio dos Kaiowá existe muito conflito interno? Por que Kaiowá com Kaiowá faz muito essa desavença? Nesse ponto, então, eu vou escrever toda essa, o fato, os acontecimentos e registrar no artigo. Filhos da Samambaia, comida de caboclo é Samambaia, 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 comida de caboclo é Samambaia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Geisabel Veron, sou da turma do PPGET 2020 e eu vou falar um pouco também da ideia do artigo, né, que eu estou fazendo sobre o ARA, que esta proposta está dentro da minha proposta para a minha dissertação do mestrado também, né? Que é o ensino da língua Kaiowá no espaço escolar da Escola Municipal Indígena Paisquito Chiquito Pedro, situado na terra indígena da Panambizinho. Então, o foco é analisar o ensino da língua Kaiowá, né, no processo de aprendizagem no ambiente escolar. Nesse sentido, busco identificar e analisar, né, como tem sido ensinado e qual a finalidade do ensino da língua Kaiowá nessa escola, né? Iniciando a pesquisa sobre a história da educação escolar indígena da aldeia Panambizinho, iniciei consultando o PPP da escola e também o relatório do meu estágio, né? Também coletando as fontes orais da aldeia, dos professores, dos ex-alunos, da Nhandessuna, os conhecedores tradicionais e demais envolvidos. Desta forma, o artigo será apresentado em 3 partes: o panorama da educação escolar indígena, a descrição que ampara o ensino da língua materna e a terceira, a realidade do ensino da língua Kaiowá no espaço escolar na Escola Paisquito Pedro. O objetivo desse trabalho é apresentar a forma dos ensinos da língua Kaiowá, né, na Escola Municipal Paisquito, né, as mudanças que ocorreram conforme a proposta cultural que a escola regia, nos moldes que a escola atendia, né,
e com a inserção dos novos padrões da educação escolar, né, a partir do ponto de vista do ensino e característica colonialista, né, e mesmo com esses padrões, né, novos padrões, com a inserção dos novos padrões de ensino, seguindo com o ensino, né, com o segmento do ensino de acordo com o ensino tradicional, mantendo todos os tipos de irecô, conforme ensinado pelos mais velhos, como o ário de tempo, o ário do calendário, o ário dos afazeres, né? E dessa forma, então, demonstrar o ensino colonialismo e o ensino tradicional kaiowá no ambiente escolar. Pois, de acordo com a proposta pedagógica da escola, né, busca valorizar os conhecimentos indígenas dos alunos kaiowá. Sendo assim, né, trabalha com um projeto resultante da demanda elencada pela comunidade escolar, de forma interdisciplinar, partindo de um tema gerador, né, das necessidades escolares, que prevalecendo a cultura local, trabalhando de acordo com a realidade local e na língua materna, valorizando assim os costumes de dentro para fora, né? Como, por exemplo, né, o tema gerador garantido no calendário escolar da escola é o tempo do Dieroçu ainda aqui na escola. Canto longo, que é o batismo do milho branco, né, o milho sagrado de Acairá, né? O ritual que toda a comunidade e aluno participam. O aluno participa como ensinamento na prática culturais, na atividades escolar, onde é ensinado a reciprocidade, solidariedade e reconhecimento de cada família extensa e o seu papel, né, no repasse destes conhecimentos. A partir desse repasse de conhecimento durante o tempo de Jeroçupucu, Canto Longo, é que temos então o tema gerador construindo em coletivo, junto com os demais professores, e depois repassando para os alunos as atividades de acordo com o seu entendimento de participação e observação, o qual é sistematizado e construído junto com os alunos. Então, esses foram o ensino, né, até o ano de 2019, né, conforme a minha pesquisa, né, nesta escola. E que neste ano de 2020, 2021, houve as mudanças dos ensinos presenciais para a remota. Isso modificou ainda mais o ensino e aprendizagem dos alunos kaiowá, né? Pois nós, professores, né, somos orientados pela direção da escola para enviar as atividades impressas por quinzena, né, quinzenal, e depois de 15 dias para ser devolvido na dependência da escola, para que a gente possa corrigir e avaliar os alunos, né? Isso tem dificultado tanto os alunos para fazer as atividades. Então, por esses motivos, o objetivo maior, eu, como sou uma professora, pesquisadora kaiowá, né, para dar a continuidade e a valorização da identidade cultural, né, através do ensino da língua kaiowá na dependência dessa escola. Então, é isso. Eu agradeço também, né, por ter essa oportunidade para demonstrar a forma do ensino da Escola Municipal Indígena País Quito Pedro, Agudjewetê. Comida de caboclo é samambaia, é samambaia, é samambaia. Comida de caboclo é samambaia, é samambaia. Olá, como proposta da construção do artigo, né, para terminar a disciplina, para encerrar a disciplina,
eu fiz a construção dos salmos como marcação do dia. A vida da igreja, a vida de oração da igreja, a vida litúrgica da igreja é composta por dois grandes calendários. Um que trabalha mais os finais de semana, as missas e os tempos, e o outro que é da vida cotidiana. Dentro desse da vida cotidiana chama-se Liturgia das Horas. A Liturgia das Horas é uma tradição antiga que vem já do mundo judaico de rezar os salmos. E para essa Liturgia das Horas, o dia é dividido em vários tempos, em vários momentos, que vão desde laudes e vésperas, que começa e termina o dia, que seja, ou melhor, na entrada do sol e no pôr do sol, no nascente e no poente, que dura em torno de 15 minutos. E todos os salmos, os hinos e as preces vão concorrer para este momento. E depois nós temos o tempo do meio-dia, da hora média que chama, que vai das 9, das 12 e das 15. Ou melhor, que é nas 9, nas 12 e nas 15. Esses são horários de oração mais breve, em torno de 7 a 10 minutos, dependendo de como se reza, né? A Liturgia das Horas também tem, no final do dia, antes de dormir, o que chamamos de completas, que também é uma oração curta, um salmo ou dois, né, dependendo do dia da semana, mais um hino, uma revisão de vida, da vida de como foi o dia, e conclui com uma oração mariana. E nós temos o ofício das leituras, que esse pode ser rezado a qualquer hora do dia, que também é composta de salmos, depois de duas grandes leituras. Na estrutura da oração diária tem sempre uma leitura breve. Na estrutura do ofício das leituras, são duas leituras grandes. Uma, normalmente, do Antigo Testamento, e a outra, normalmente, da que chamamos da patrística, que são depois os primeiros cristãos, né? Os pais e mães da igreja. E aí nós temos Santo Agostinho, Santo Ambrósio e outros, né? E também nós temos, às vezes, alguns textos do Concílio Vaticano II, que seria da atualização da igreja para os dias de hoje. Então, os Salmos já foi, desde os judeus antigos, como marcação de oração e vida de oração, e continua no mundo cristão também marcando. E de modo especial, marca o dia de todos, né? A orientação de oração é para os clérigos e os não clérigos, que são os religiosos, e também para os leigos. Contudo, o grupo de leigos é bem menor do que o outro grupo que pertence mais à estrutura, à vida religiosa consagrada e aos bispos, padres, diáconos, né? Esse grupo, que são os que têm a obrigação de rezar. Dividido em 4 livros, né? Essas orações. Nos 4 livros, o primeiro, que é onde começa o calendário litúrgico, que ele já é diferente do calendário civil. Ele começa com o primeiro domingo do Advento, então esse primeiro volume é Advento e Natal. O segundo volume e o terceiro volume vão ser da primeira à 33ª semana do tempo comum. E depois temos o 4º volume, que ele vai falar da Quaresma, são pré-orações preparadas para a Quaresma e para a Páscoa. Então todos esses textos concorrem para o bem viver de cada dia, né? A vida de oração. Antes do Concílio Vaticano II, aí na década de 60, essas orações, além de obrigatórias, tinham muito mais rituais, né? Que tinham que ser cumpridos desde a hora de entrar na capela, no coro, de sentar, de se dirigir ao texto, de tudo. Esses rituais foram cada vez mais diminuindo, já um pouquinho antes do Concílio e depois do Concílio, para poder atender à atualização da igreja no tempo moderno. E aí o que se pede para aqueles que são de vida monástica, de clausura, que vivem fechados, né? Esses rezam todas as horas. E tem normalmente na vida religiosa, tem uma etapa que se reza todas as horas. Para quem tem a vida de pastoral, a vida ativa, que é o nosso caso aqui, se pede que reze pelo menos 2 horas, que são as principais, que é as laudes no amanhecer, no nascer do sol, e as vésperas no pôr do sol, né? E quem pode rezar mais horas, que rezem mais horas, né? Então, todos os textos que vai ser rezado estão compostos nesses 4 volumes. Contudo, cada família religiosa, e no caso é a nossa família franciscana, também tem um volume a mais, que são os santos que nós celebramos. Que às vezes um santo para a igreja
ele tem uma escala de solenidade, de festas, memória obrigatória, memória facultativa. Então, para a igreja, às vezes é uma memória facultativa e para nós é uma memória. Então, nós rezamos com esse texto e com esse texto, né, durante o dia. O livro é composto de várias fitas, né, para ajudar a passar, porque dependendo do dia, dependendo de onde você está, você tem que passar várias vezes. Hoje, como eu deixei no artigo, né, nós já temos essa abreviação e já tem uma maior abreviação, que são aplicativos que já tem toda hora composta. Você vai rezando pelo celular, então já tem a possibilidade de você rezar onde estiver sem precisar levar um volume desses, né? Porque antes também eram volumes muito maiores, quando os couros, quando na Idade Média, eram livros grandes, grossos, que precisavam de alguém para passar, tinha poucos livros e um coro era maior, as pessoas com letra maior, tinha que ser copistas e tudo. Com a tipografia foram diminuindo, mas mesmo depois do concílio tem todos esses textos que são necessários. Existe um volume que ele é compilado, mas ele não contém o ofício das leituras. E depois tem o sistema de aplicativo que você pode baixar no celular e você consegue fazer as suas orações diárias aonde você estiver com esses aplicativos. Né? Então, os salmos que marcavam já o tempo dos judeus, dos primeiros cristãos, continuam marcando o tempo dos cristãos nos dias atuais, mas de uma forma mais leve e possível de ser rezada a qualquer hora do dia, desde que esteja no horário e em qualquer lugar. É um pouco disso que trabalhei no meu texto, como salmos como marcadores de tempo da vida da igreja e da vida com que celebramos. Obrigado. Desacabou, não se atrapalhe, salve os seus filhos da samambaia. Desacabou, não se... Olá, professores. O meu artigo ele tem um tema: a Escola das Águas, o caminho da educação em comunidade tradicional no Pantanal de Paiaguás. O objetivo desse artigo é descrever as escolas da região do Pantanal de Paiaguás e o trajeto percorrido pelas crianças que residem nas comunidades Corichão, Cedrinho, Cedro, Limãozinho, Colônia São Domingos e Colônia Bracim. Essas escolas são construídas dentro da comunidade e algumas são nas fazendas. Então, eu quero descrever como funcionam essas escolas, a maneira como essas crianças se locomovem para chegar até na escola. E para saber um pouco sobre isso, eu conversei com o coordenador do programa Escola das Águas, o professor Advanil, da Secretaria Municipal de Educação, e ele me disse que os professores são todos da cidade e eles ficam na escola por um período de 60 dias e após esse período eles voltam para a cidade e ficam em torno de 15 dias fazendo o lançamento dos trabalhos no sistema da Secretaria Municipal de Educação. E durante esse período, as crianças, os 15 dias, as crianças ficam na casa com a família, né? Fazendo as atividades deles lá na comunidade. Por enquanto, está sendo remota as aulas, mas quando voltar ao normal, aí depois que passar esse período de pandemia e voltar para as aulas normais, volta para esse sistema, 60 dias na escola, 15 dias na cidade e depois um período de 60 dias na escola. Isso na região do Paiaguás. O Pantanal ele tem 3 regiões, né, sub-regiões, mas eu vou falar sobre essa região. Esse artigo aborda somente a região do Paiaguás. Então, assim, dentro do meu artigo, eu coloquei 3 pontos, assim, que eu vou discutir com os teóricos, com os pesquisadores, né, sobre a característica geográfica da região das comunidades do Paiaguás. Ou seja, será abordado a questão do relevo, a questão de vegetação, águas, porque as crianças elas passam por um período de, quando tem cheia, transitam pela água, quando tem seca, transitam pelos caminhos
com vegetações rasteiras, com matas, de cerrado, com matas mais, com árvores com mata mais elevadas, né? E o outro ponto é a educação no campo e a evasão do jovem do campo. Essa evasão, ela não acontece, na verdade não é evasão, é um êxodo da população jovem do campo para a cidade, uma migração da população jovem do campo para a cidade, devido alguns pelo motivo de querer continuar estudando, outros por querer buscar uma fonte de renda melhor, um trabalho, né? Acaba abandonando o campo, acaba abandonando o sítio junto dos pais, da família, e vem para a cidade em busca de estudo ou em busca de trabalho. Porque lá na comunidade eles só tem ensino até o 9º ano. Então eles têm que vir para a cidade se quer continuar estudando. Ou outros, acontece, fica por lá mesmo e vai trabalhar em fazenda. No caso das mulheres, é mais complicado ainda. As meninas, quando terminam o ensino fundamental lá, o ensino básico, ou vêm para a cidade também tentar algo aqui na cidade, ou se casam e ficam por lá mesmo, fazenda, vai para fazenda ou coisa assim. E o outro ponto é a temporalidade em territórios de cultura tradicional. Eu quero falar um pouquinho também sobre esse tempo dessas famílias, tempo dessas crianças, tempo dessas pessoas que se utilizam da pesca, se utilizam da catação de isca, se utilizam da catação de sementes de bocaiúva, também do bocaiúva para fazer polpa, para poder comercializar. Então, todo esse espaço, todo esse tempo, toda essa temporalidade dentro do território deles, como que eles se organizam? É isso. Trabalha, salve os seus filhos da samambaia. Comida de caboclo é samambaia, é samambaia, é samambaia. Comida de caboclo é samambaia, é samambaia.